O modelo de referência, o RM, né, o Reference Model, né, do modelo OSI, na realidade é assim, é o padrão, né, e a mãe, na realidade seria a mãe de todas as redes aí, certo? Ele não é uma rede, mas ele é um padrão de referência de todas as redes, tá certo? Então, a gente vai compreender o porquê da necessidade de padronizar essas redes de computadores, tá certo? Vai compreender a estrutura das 7 camadas desse modelo de referência para redes de computadores, desenvolvida pelo ISO, né? Por uma organização internacional. Então, a gente já viu, né, que protocolo seria a linguagem usada pelos dispositivos de uma rede de modo que eles consigam se comunicar. E uma rede, para se comunicar, ela vai precisar usar vários tipos de protocolos existentes no mercado, né? Essa situação aí pode levar, né, uma compatibilidade de comunicação entre redes, né, por falarem de linguagens diferentes. Então, o problema mais acentuado no começo das os projetos envolvidos eram proprietários, cada fabricante tinha o seu, né? Então, somente produtos poderiam ser instalados em redes oferecidas pelos desenvolvedores específicos, e não havia possibilidade de interconectividade entre eles, né? Entre sistemas de desenvolvedores diferentes. Então, para facilitar isso, né, tem um organismo internacional, que é a International Standards Organization, chamada ISO, né, desenvolveu um modelo de referência, né, é Open System Interconnection, então é um sistema aberto de interconexão, né, do modelo, então conhecido como modelo OSI, certo? Para que os fabricantes pudessem criar protocolos a partir dele, tá certo? Então essa ISO aí, essa organização não governamental, a partir de 46, definiu aí os padrões internacionais que devem ser obedecidos por todos os seus sócios aí, né? Normalmente quase todos, muitos países, né? A maioria dos países segue essa norma aí, né? Essa norma internacional aí. A ISO aprova normas aí internacionais em todos os campos técnicos, exceto na eletricidade e eletrônica. Então é mais voltada para a parte de redes mesmo. Então a gente tem alguns órgãos aí regulamentadores de diversas áreas, a BNT, Nacional, IEE, ISA, diversos campos. Então, a ANSI, ITU. Então, a ISO ela é uma organização que trata da referência do modelo para redes de computadores. Então, qual foi o objetivo do modelo OSI? Ter interoperabilidade, né, entre as máquinas, ter compatibilidade, ter portabilidade, né, e ter escala, né? Às vezes tem escala. Então, exigidos para a implementação de um sistema aberto, tá certo? Então, esse modelo foi desenvolvido uma arquitetura estratificada, né, distribuída em 7 camadas, tá certo? Interfaces e protocolos obedecendo essas etapas aí. Então, a definição do modelo, né, o padrão criado pelo OSI, define exatamente o que cada camada deve fazer, mas não define como será feito. Já falou, você vai fazer, ter determinadas propriedades em cada camada, mas aí não vai especificar detalhadamente isso. A definição dos protocolos de cada camada, né? Definição dos padrões dos componentes que fazem parte do modelo, não só os relacionados à comunicação, também alguns não relacionados com a estrutura de armazenamento de dados e outros, certo? E a definição de perfis funcionais, realizada pelos órgãos de padronização de cada país, certo? Então, cada um acaba escolhendo o que mais lhe convém. Então, as camadas foram desenvolvidas para serem implementadas tanto por hardware quanto por software, certo? Então, conforme a gente vai ver na figura, o modelo OSI só previu uma camada implementada por hardware, né? Ou camada física, que vai interconectar fisicamente os elementos, tá? Que estão se comunicando. As outras 6 camadas são implementadas por software, que se comunicam virtualmente aí. Então, cada camada vai oferecer um conjunto de serviços ao nível superior, tá certo? Usando funções realizadas no seu próprio nível
e serviços recebidos de níveis inferiores, tá certo? Então é aquele método do Jack, né? Separa em partes aí para facilitar a implementação dos serviços aí, tá certo? Então, na realidade, eu vou ter os 7 níveis, como eu falei para vocês, tá certo? Então, eu vou ter no nível 1, que seria o nível físico, né? Eu tenho, em cada nível, eu vou ter um conjunto de protocolos que vão ser trabalhados. Então, o nível físico vai fazer a comunicação. Então, a comunicação de uma máquina para outra, tá certo? Ele desce todos os níveis aqui. O nível mais alto é o nível de aplicação, né? Que é o nível do usuário. Ele vai se comunicando, né? Na realidade, vai sendo montado as informações até chegar no nível 1. Ele é transferido informação através desse nível e depois ele é desmontada, né? Então a informação ela é montada, transmitida, e depois ela é desmontada até até o nível do usuário B aí, tá certo? Então eu vou ter referências sempre entre os níveis, tá certo? Então, por exemplo, o nível de rede, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, que vai tratar o protocolo IP. Então, aqui vai ser semelhante ao desse daqui, tá certo? Então, aqui vai ter o endereço de origem e o endereço de destino. Então, o endereço de destino vai estar nesse mesmo nível, tá certo? Na outra máquina, no recebimento da mensagem. Então, na verdade, assim, quais são os 7 níveis? Começando no nível 1, nível físico, tá certo? O nível 2 é o nível de enlace, tá certo? É o nível, digamos, de comunicação das redes locais. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. O nível de rede é o nível de endereçamento, tá certo? O nível do transporte é como vai ser transportada essa informação. O nível de sessão, na realidade, ele prepara, né, os dados assim para a comunicação. A apresentação é um suporte para o aplicativo, né, que seria o nível de usuário, o nível de aplicação seria o último nível. Então é dividido entre esses 7 níveis aí, tá certo? Pessoal, se tiver dúvidas, aí eu sei que é um modelo conceitual esse primeiro, então, mas a gente tem que falar nele porque todas as outras, qualquer rede vai ser usado como referência a ele, tá certo? O modelo mais usado é o modelo TCP/IP, que é baseado no modelo OSI, tá certo? Então, vai usar como referência esses 7 níveis aí, certo? Então, nesse paradigma modelo OSI, cada camada ele funciona de maneira independente, possui seus próprios protocolos, que vão ser responsáveis pelas determinadas tarefas aí, tá certo? Como eu falei para você, cada camada do modelo OSI só tem contato com sua camada inferior, recebendo serviços e, e prestando serviços à camada superior. Então, essa divisão, né, em processos independentes e bem definidos foram necessários devido à grande abrangência e complexidade do modelo, tornando assim mais fácil assim a implementação, o desenvolvimento, certo? E a própria manutenção dos padrões de interconexão. Então, o modelo OSI por si só não define a arquitetura de uma rede, tá certo? Isso acontece porque não especifica com exatidão os serviços e protocolos de cada camada. Ele simplesmente diz o que cada camada deve fazer, tá certo? Pois o fato de dois sistemas distintos seguirem o modelo OSI não garante que eles possam trocar informações entre si, tá certo? Então, para que dois sistemas possam trocar informações entre si, é necessário que escolha as mesmas opções de serviços, tá? Os mesmos protocolos para todas as camadas do modelo, certo? Então, para resolver esse problema, o modelo definiu o conceito de perfis funcionais, tá? Assim, dois sistemas que seguirem o mesmo perfil funcional, eles vão garantir que eles vão se comunicar entre si. Então, como a gente falou, né, as camadas do modelo OSI vai ser composto por essas 7 camadas que a gente citou, tá certo? Uma prestando serviço
a camada imediatamente superior e recebendo serviços da inferior. Então, aqui mais ou menos a explicação que eu já falei para você, né? Na transmissão, cada camada recebe o pacote, né, imediatamente superior e executa as funções e coloca esse pacote, seu cabeçalho e definições, e repassa para a camada imediatamente abaixo. O processo vai se repetindo até a camada física, para que o destino, né, a sequência de bits dos dados serem transmitidos. O processo é feito em processo inverso, retirando o cabeçalho, né, de cada um e executando o serviço e repassando a camada imediatamente superior. Então aqui é praticamente o que a gente falou, né? Então aqui alguns conceitos importantes aí sobre o modelo ósseo. Acho que eu acabei repetindo o slide anterior, por isso que eu passei. Tá? Acabei repetindo aqui o slide. Então entidades vão ser elementos ativos de cada camada, tá certo? Pode ser na forma de hardware ou software, né? Duas entidades são denominadas entidades pares quando pertencem à mesma camada. A camada 1, né? A 1 da máquina 1 em relação à máquina 2, a 2, e assim sucessivamente até a 7, né? Serviços vão ser as informações fornecidas, os procedimentos de uma entidade, uma camada N, a camada superior, tá certo? Então, interface vai ser o elemento que define o conjunto de primitivas, né, e serviços da camada N, a sua camada adjacente, tá certo? O Service Access Point vai ser o ponto de acesso de serviços, são os endereços a partir do quais são trocados os serviços aí, tá certo? Então, aí, como eu falei, na realidade é meio até repetitivo, né? Então, a camada inferior fornece serviço para a camada superior, e assim sucessivamente. Deixa eu ver. Então, a gente tem, né, como eu falei para vocês, as 7 camadas aí, né? Então, a gente vai descrever o que cada camada, mais detalhadamente, o que cada camada faz. Então, a física, ela tem as características do meio físico de transmissão, tais como especificações elétricas, mecânicas, funcionais. Por exemplo, vai ser uma rede par trançado, vai ser fibra ótica, vai ser rádio. Então, é aqui na camada física que é definido o meio físico, tá certo? O conector é BNC, conector, por exemplo, a gente vai ver outros mais para frente, né, os tipos de conexão que a gente vai ter, tá certo? Então, ele vai ver a parte estrutural, mecânica, física mesmo, tá certo? Então, aí, né, a gente vai definir todos esses detalhes nessa camada física aí, tá certo? Então, a camada física que trata dos bits aí no nível 0 e 1, né, e né, quantos microsegundos durará um bit, esse tipo de coisa, né, intervalo de sinalização, verificar o tipo de transmissão, se vai ser half duplex, vai ser full duplex, né, como a conexão vai ser estabelecida, desfeita. Então, esse gerenciamento de conexões também faz parte da camada 1, aí, camada física. Tá certo? Não é função dessa camada se preocupar com o significado dos bits, tá? Ou a forma como eles são agrupados, nem tratar de problemas como transmissão de erro, certo? Então, ele trata realmente de transmitir informação. Por exemplo, se é o nível elétrico, ele vai falar se é mais ou menos 15 volts, se é 0,5 volts. Ele se preocupa com todas as características elétricas e físicas da camada, né? A camada física. Então, o enlace, né? A camada de enlace, a camada 2, o objetivo vai ser prover uma conexão confiável sobre esse meio, né? Sua função vai ser detectar, né, e corrigir erros que porventura ocorram no nível físico, tá? Então, ela que vai fazer a detecção de erros aí, tá certo? A técnica utilizada para agrupar cadeias de bits vindas do meio físico é chamada de quadros, né? Então, ela já vai tratar os quadros, né? O conjunto de bits, se eles estão certos ou não.
Então, são funções aí dentro desse nível, né, com o objetivo de providenciar serviços, ativação e desativação da conexão, né, delimitação e sincronização, né, e o reconhecimento da sequência de bits sobre a conexão física, montagem e delimitação dos quadros, tamanho do quadro que vai ser transmitido, né, controle da taxa de transmissão dos quadros, certo? E a detecção de erros. A gente viu lá a detecção de erro, paridade, CRC, tudo, e essa recuperação de erros. Então, dentro dessa camada de enlace, a gente vai ter duas subcamadas. Uma parte de controle de nível lógico e outra de controle de acesso ao meio, certo? Então, essa é a parte do nível de enlace aí. Então, ela é subdividida entre essas duas partes aí. No nível de rede, tá certo? A função vai se fornecer um nível de transporte, uma independência quanto ao chaveamento e roteamento associado ao estabelecimento e operação de uma conexão, tá certo? Então, ela que vai ditar os endereços e por onde vai passar essa informação, tá certo? Dentro da rede. Então, vai conter entidades de aplicação, que se comunicam também, né, na transferência de unidades de dados, né, se comunica com a parte de transporte, né, sobre as conexões estabelecidas. Então, essa parte de rede vai realmente fornecer o endereçamento, né, dentro da rede onde essa chamada esses dados vão passar. Então, as funções, né, as conexões ponto a ponto, né, possuem duas filosofias quanto ao serviço, né? Ela tem um datagrama, né, que ela pode ser uma computação por pacotes e a computação por circuitos, que a gente já viu aí, tá certo? Então, as funções executadas pelo nível de rede para obtenção de serviço, para nível de transporte são as seguintes, né? Computação, estabelecimento da rota, né, através do algoritmo de roteamento, tá certo? Então, a própria rede vai escolher a rota mais apropriada, né, através dos endereços aí de rede de origem e destino para transferência de dados. Então, essas funções têm nós aí intermediários e transmissões, né, entre essas entidades de rede aí, os roteadores, nesse nível aí. Tá certo? Ela também tem funções que propiciam o sequenciamento da unidades, dados da entrega, certo? Quando solicitado pelas entidades de transporte, transmissão de dados expressos, quando tem finalidade de prioridade de transmissão, tá certo? Alguns pacotes são prioritários em relação a outros, então eles acabam passando na frente dentro dessa rede, tá certo? E ela vai fazer o controle de fluxo aí no nível de transporte. Vai fazer suporte, né, para o controle de fluxo no nível de transporte. A camada de transporte é uma camada acima, né, camada nível 4, que ela vai garantir a entrega de pacotes ao destino, tá certo? E montá-los em ordem correta. Então, por exemplo, eu tenho uma informação, por exemplo, a transferência de um arquivo, certo? Ele é subdividido em pacotes, né, tamanhos menores, eles são ordenados numa determinada ordem. Então, o que acontece? Eles vão ser transmitidos na rede. Pode ser que eu tenha não receba eles necessariamente na ordem crescente, tá? Eu posso receber na ordem aleatória. E o protocolo de transporte que vai fazer essa ordenação dessa sequência de pacotes para remontar a informação no destino, tá certo? Então ele vai garantir aí essa transferência de informações aí. Então são funções aí da camada de transporte, né? Estabelecimento e encerramento de uma conexão entre duas entidades de sessão, tá certo? Multiplexação da informação, né? Uma conexão de transporte sobre várias conexões de rede, tá? Seria o multicaminho aí, tá certo? A segmentação e esse agrupamento de bloco, certo? De mensagens com a finalidade de facilitar a transferência,
certo? Então eu faço uma divisão para mim facilitar a transferência dos arquivos. Controle de sequência fim a fim, tá certo? Por exemplo, se eu perdi um pacote no meio, que é um pedaço de um arquivo, eu solicito a retransmissão, tá certo? Então ele vai fazer o controle do início ao fim. Controle de fluxo de transmissão, tá certo? De forma que o transmissor não envie mais dados que o receptor tenha capacidade de receber. Então ele também faz o controle aí até da velocidade da rede, da qualidade do serviço também. Como eu falei, os dados urgentes têm prioridade sobre os dados comuns. As funções implementadas pela camada de transporte dependem da qualidade dos serviços desejados, né? Então, tem 5 classes de protocolos baseados em circuito virtual, orientado à conexão. Então, eu vou ter a classe 0, certo? Sem nenhum mecanismo de detecção e verificação de erros, certo? Aqui recupera erros básicos, tá certo? Permite várias conexões de transporte sejam multiplexadas. Recupera erros sinalizados de rede e faz a multiplexação de várias conexões numa conexão só de rede, tá certo? Então, conforme vai subindo a classe, ele vai ter mais correção de erros, mais verificações aí. Detecta e corrigir faz a multiplexação de conexões de transporte sobre uma única conexão de rede. Então, aqui ele dá uma certa prioridade para a informação, tá certo? Então, eu vou ter várias classificações aí, tá certo? Dentro de uma mesma rede, vou ter chamada, a gente chama de QoS, né? De ter uma qualidade sobre serviço aí na rede, através da classificação dentro dessa camada aí. Então, a próxima camada é a camada de sessão, né? A camada 5, que vai fornecer mecanismos aí para estruturar os circuitos oferecidos no nível de transporte, né? No nível abaixo. Tem funções de segurança, né? Aquele protocolo SSH que, por exemplo, dá uma conexão remota criptografada, tá certo? Para administração de sessões, de comunicação entre aplicativos, tá certo? Essa camada também vai permitir o estabelecimento de sessões da rede local, configurar também a tabela de endereçamento entre fonte e destino, né? Entre usuários localizados em diversas máquinas na rede, tá certo? Acessando remotamente aí um determinado servidor. Ele otimiza também a troca de dados entre entidades de apresentação, evitando que essas últimas sejam sobrecarregadas aí. Então ele faz um controle de fluxo do transporte. Então a camada vai gerenciar diálogo entre dois computadores, estabelecendo e encerrando essas comunicações. Então, para realizar esse serviço são utilizados modos de transferência simplex, né, que é num sentido só, half duplex ou full duplex. E por penúltima aí a camada de apresentação, que vai ser responsável pela transmissão, né, transferência das informações de um software de aplicação da camada de sessão para o sistema operacional. Então ela vai ser responsável por formatar telas, arquivos, tá certo? Na realidade, por exemplo, quando eu baixo uma tela, uma página web HTML, essa informação é vinda através de vários pedaços de arquivos. É o fundo da tela, é uma imagem, é um MP3. Então, na realidade, essa camada de apresentação, ela que vai transportar essas partes dessas informações aí, certo? Então, ela vai servir de suporte para a camada de aplicação, que é a camada do usuário final. Hein? Então, nessa camada encontra-se a sintaxe abstrata, né? Bem como a sintaxe de transferência, né? Por exemplo, os códigos aí, por exemplo, HTML, todos os códigos em texto, eles vão vir codificados aí, né? Através de uma tabela ASCII, né?
ela também tem funções de fazer a criptografia, tá? De informação, compressão e descompressão de dados, por exemplo, né, de dados comprimidos, ele vai fazer a descompressão para exposição numa tela web aí, tá certo? E por último, a gente tem a camada de aplicação, que seria a camada que fornece os serviços para a rede, né, para o usuário final. Ela não é responsável por executar os aplicativos, né, de usuários, entretanto, ela estabelece uma interface no qual os aplicativos podem se comunicar com a rede, tá certo? É baseada em pedidos do usuário da rede, tá certo? Então, ela seleciona os serviços que vão ser fornecidos pelas funções das camadas mais baixas, tá? Por exemplo, quando eu abro lá uma HTTP, quando eu chamo um site lá, é ele que vai os protocolos dessa camada que vão fazer a comunicação, né, com as camadas mais baixas para, por exemplo, saber onde que é o endereço daquele nome do site, esse tipo de coisa. Então, né, as funções aí principais dessa camada de aplicação são o quê? É o modo de diálogo, a determinação da qualidade de serviço, tá certo? Faz verificação do retardo de transferência, taxa de erro, identificação, né, de parceiros de comunicação por nome ou endereço, tá certo? Ele tem algum aspecto de segurança e tem um controle de acesso e integridade de dados. Então, por exemplo, aqui, tá certo? Então, eu tenho na camada de aplicação, então eu tenho o dado, tá certo? É a informação que eu vou passar para a máquina, para o usuário B. Esse dado eu tenho um cabeçalho, tá certo? Então, esse cabeçalho é um SDU, que é o dado. O PCI é o cabeçalho da camada de aplicação. Ele vira um PDU. Essa informação, ela desce para a camada de apresentação, ela junta com o cabeçalho, tá certo? Então, tem o dado mais o cabeçalho da camada de cima, da de aplicação, e mais de apresentação. Eu tenho o dado mais as duas camadas. Então, as informações elas vão sendo montadas aqui, tá certo? Com os determinados cabeçalhos de cada um dos níveis, tá certo? Quando eu tenho no nível físico aqui, o que eu faço? Eu vou ter todas as informações, eu vou ter o dado, tá certo? E mais a informação de rede, toda a informação de rede aqui. Quando eu chego no destino, eu vou desmontando essa informação, tá certo? Eu tiro a informação da camada do nível 1, depois do 2, do 3, do 4, até eu chegar no nível 7 com o dado, com a informação. Então, a informação ela é montada e depois desmontada, tá certo? É assim que funciona todos os protocolos aí da rede. Então, como eu já falei para vocês aqui, mais ou menos a explicação, né, da informação do PDU, que é o SDU, que é a informação de dados, mais o cabeçalho, e assim sucessivamente, tá certo? Até que ela chega no nível 1, que a gente chama de Frame Check Sequence, certo? Que vai ter todas as camadas, mais a camada física lá. Aí eu vou ter um cabeçalho que fecha e faz a sequência, o check de bits lá, detecção de erros, para detecção de erros. Então, o nível de enlace a gente chama de quadro, tá certo? Que é o frame. Então, praticamente é isso, né? A gente monta todos os dados e desmonta aqui no usuário B. Então, aí as organizações internacionais, né? A gente tem algumas outras aí, né? Que acabaram virando padrões e que são endossados pela ISO, né? A ANSI, TU, EIA, tá certo? Então, a gente vai ver que, assim, o modelo OSI ficou só com o modelo, na realidade, o modelo formal, tá certo? O modelo dos protocolos ficaram, como é que se diz? Para os outros órgãos regulamentadores. Então tem a TIA, a IA, aqui da internet, Task Force, né? Engenharia, Task Force. Aqui são todos o grupo de trabalho aqui que tem todos os protocolos aí
da parte da internet, da parte de software. O IEE ficou com a parte de hardware aí, 802.11.2.3, tá? Ficou com a designação de especificar as redes, o padrão de rede, aí, Ethernet, Token Ring, ATM, todos os outros tipos de rede aí, tá? SDH, então ficou outras características físicas aí. Então praticamente é isso, tá, pessoal? Então, resumindo, é o modelo OSI é o modelo, né, das 7 camadas, subdividido em 7 camadas, e cada camada ele vai ter um conjunto de protocolos que vai fazer uma função específica para a comunicação de rede, tá certo? Esses protocolos são juntados em pedaços, né, de informações que são transmitidas, e a gente vai ver mais detalhes aí mais para frente.